Olá, ouvintes! Está começando agora mais uma edição do programa Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a ficar com a gente para bater um papo sobre assuntos importantes e interessantes, preparados com muito carinho pela nossa equipe. Então já sabe, né? Fica por aí, aumenta o volume e obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre a Mostra de Cinema Roraimense, que leva videoarte à Universidade Federal de Roraima. A Mostra BemTV de Cinema exibirá 6 trabalhos roraimenses de videoarte nesta terça-feira, dia 6, no auditório do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. A programação está prevista para começar às 20 horas e a entrada é gratuita. Após a exibição, será promovido um bate-papo entre o público e os diretores das produções. Para falar sobre a importância do evento e a curadoria da mostra, nós vamos conversar com Aldenor Pimentel, jornalista e escritor que compartilhou sua visão sobre o projeto, os filmes selecionados e o impacto da Lei Paulo Gustavo no apoio à produção audiovisual local. Seja bem-vindo, Aldenor, à nossa entrevista. E, além de tudo isso aqui do seu currículo, você também agora está no cinema, né? Exatamente. Primeiro, é uma honra estar aqui novamente. E sim, eu tenho esse trabalho com jornalismo, com a literatura e também com o cinema. Talvez as pessoas conheçam mais meu trabalho como diretor de cinema, ali com A Inacreditável História do Milho Gigante, que é um filme de animação, totalmente produzido aqui em Roraima. Mas a gente também tem trabalhado em outras frentes do cinema, do audiovisual, e agora estamos na curadoria da Mostra BemTV de Cinema, que é uma ação da Associação Cultural Harmonia e Ritmo, que tem um cineclube, o Cineclube Harmonia e Ritmo, que é um projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura. Então, a proposta dessa mostra é valorizar e mostrar ao público a produção audiovisual de Roraima. E isso a gente tem feito desde o ano passado. Já fizemos 2 exibições. Então, exibimos documentários, exibimos filmes de ficção curta-metragem. E nessa edição, nós decidimos trazer ao público videoarte, que para quem não está familiarizado com o tema, com a linguagem, é a expressão artística que se utiliza da linguagem do vídeo para se expressar. Diferente do cinema, que conta uma história, a videoarte não necessariamente conta uma história. Você costuma ver videoarte quando você vai em um museu, por exemplo, uma exposição artística, e aí você vê quadros, você vê esculturas, e você também pode ver uma instalação em vídeo. Aquilo ali é videoarte. Então, nós escolhemos 6 trabalhos produzidos aqui em Roraima e que vão ser exibidos nesse dia 6 de maio. E qual foi a principal motivação para criar um espaço voltado à videoarte e à produção audiovisual local? Tornar mais conhecido esse trabalho que tem sido feito, né? Nós temos gente fazendo audiovisual, videoarte há algum tempo aqui, inclusive alguns trabalhos que vão ser realizados já tem uma década, mais ou menos. Nossa. Então, é importante que esse material seja conhecido. Alguns dos filmes selecionados, eles já rodaram por festivais, né? Então, é importante torná-los também próximos do público aqui de Roraima, que é a casa deles, né? E por isso é importante também que haja essa conversa depois da exibição, onde estarão os diretores dos filmes, e vai ser possível, então, que o público presente tire suas dúvidas, faça comentários, tenha esse bate-papo sobre como foi o processo de produção, como é fazer videoarte em Roraima. E o nome BemTV tem algum significado simbólico ou não? Sim. Quando a gente estava escolhendo o nome da mostra, a gente queria um nome que fosse significativo, né? Então, BemTV é um pássaro muito comum aqui na região, e também tem esse nome curioso, né? BemTV, né? Então já traz no nome essa questão da visão, né? E a gente espera que seja isso, né? Que a mostra, as produções que estejam
disponíveis na mostra sejam esse bem que a gente vê, né? E além de ser o público também, né? Que bom que vocês estão aqui, que bom que estamos nos vendo, né? Então, o Bem TV, ele pode dizer todas essas coisas, né? É tanto um exercício do olhar, né? Para a produção audiovisual de Roraima, que muitas vezes, que nem sempre é conhecida do grande público, né? Então, a gente convida o público a ver, a bem ver essa produção, e também chama com carinho, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente chama de bem, às vezes, né? Meu bem, né? Então, a gente chama o público, né? Esse nosso bem para perto da gente, para ver com a gente e para apreciar com a gente essa produção roraimense. Como foi o processo de curadoria dos filmes dessa edição da mostra? Essa exibição específica, que é exclusiva de videoarte, nós pensamos nessa linguagem, né, da videoarte, e por isso escolhemos o curso de artes visuais da universidade como um público preferencial. Mas a exibição é aberta à comunidade em geral. Por isso que vai ser lá na universidade, vai ser no auditório do PPG-SOF, que é o Programa de Pós-Graduação em Sociedade de Fronteira da universidade. Então, as pessoas podem entrar gratuitamente para assistir e participar do debate também. Então, a ideia foi trabalhar uma linguagem diferente, já que já tínhamos falado sobre o documentário, sobre a ficção em edições anteriores. E agora a gente quis trazer a videoarte. E aí a gente já tinha no processo de seleção da amostra algumas videoartes que já fazem parte do nosso acervo, e quisemos também ter a participação de outros produtores. Então, abrimos uma nova chamada, onde alguns alunos e professores do curso de artes visuais também inscreveram seus trabalhos para participar, então, da mostra. Então, foi interessante perceber a diversidade que nós temos de produção aqui no estado, né, de videoarte, que a gente conhece bastante a produção de cinema, né? Que são as narrativas. Né? Temos grandes nomes aqui, Alex Pisano, Thiago Briglia, entre outros. E a gente teve a felicidade de conhecer alguns que nem sabíamos que faziam videoarte aqui no estado. E outros que já são nomes um pouco mais conhecidos, que estão aí na caminhada já há algum tempo. Houve alguma preocupação em equilibrar diferentes temáticas ou estéticas nas produções? Sim, como eu falei, a seleção ficou bem diversificada, né? Nós temos um filme de ficção que se chama Não Vale um Centavo, que é dirigido pela Emma Vieira, que já foi professora de artes visuais da universidade, e por isso ela utiliza essa linguagem da videoarte, por isso entrou na seleção. E essa peça, ela fala muito sobre o papel do artista, o lugar do artista e a desvalorização do artista. De algum modo geral, boa parte das produções que foram selecionadas falam sobre isso, né? Sobre o lugar do artista e da arte na sociedade contemporânea. Temos do Roraimana, que é um trabalho que fala sobre um encontro entre dois seres e como ele se constrói no lavrado sagrado. E tem... A videoarte tem isso, né? Ela fala muitas vezes sem falar, por meio das palavras, né? Então fala muito sobre a partir da imagem, do som. Ela é um convite a uma experiência estética. Outras produções são Lembranças, de Vinícius Torres. Universos, do Cristiano Apicciano, que é conhecido como escritor, também é cineasta. Não Há Vagas para Nós, vai fechar a programação, que é uma produção que eu produzi com o Márcio Sergino, que também é diretor de teatro. Então nós temos... A Vassoura, da Elisa Coimbra. Se eu esquecer dela, ela me mata. Uma grande amiga. Então, nós temos algumas produções que falam sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a história individual, né, dentro de uma perspectiva socio-histórica, o papel dos sujeitos indígenas diante da urbanização, além do papel, assim, do lugar de cada uma das pessoas que pertencem a minorias, né? Mulher, negros, indígenas, idosos, jovens. Então, são diferentes debates que são feitos, e quem vai estar lá, espero que goste desse debate e participe do debate.
Eu estava olhando aqui a duração, né, de cada obra, tem de 21 minutos, de 1 minuto. Isso não tinha nenhum critério de tempo, não, né? Não, a gente não estabeleceu a duração como um critério para seleção, e aí a gente recebeu diferentes materiais, né? Vídeo minuto é um formato, inclusive, clássico já, né? Dentro do audiovisual, das artes... curta, bem curto. Das artes visuais são vídeos curtíssimos, né? Inclusive tem um festival chamado Festival Vídeo Minuto que aceita somente filmes de 1 minuto. E aí a gente tem filmes com média, assim, de curta duração, mas não tão curta assim. São filmes de 2 minutos, 3 minutos, até o filme Não vale um centavo. O filme Não Vale um Centavo, que são 21 minutos. E a mostra busca promover uma identidade visual e narrativa amazônica? Exatamente, né? Então, a gente quis selecionar... Em toda a mostra, em todas as edições da mostra, a ideia é priorizar o trabalho feito em Roraima. Trabalho de audiovisual feito em Roraima. Nessa, especificamente, é a mesma coisa. São produtores que nasceram em Roraima ou moram em Roraima ou já moraram aqui. E isso mostra um pouquinho da nossa preocupação com valorizar a arte produzida aqui, né? Por exemplo, temos o Cristiano Apixana, que é um indígena da etnia Macuxi, nascido em Roraima, mas atualmente ele mora em São Paulo. Temos, por exemplo, Vinícius Torres, que é o diretor de Lembranças. Ele mora aqui, às vezes mora em Manaus. Então, são pessoas que, apesar de estarem aqui, dialogam, né, com temáticas universais, né? Produzem cinema em outros estados também, são chamados para trabalhar em outros estados com cinema, com audiovisual. Então, é uma mostra que tem a cara de Roraima, sem necessariamente um discurso regionalista, assim, sem necessariamente mostrar somente o que a gente está acostumado a ver em outras produções, como o lavrado roraimense, a vegetação local. Tem isso também, mas tem outros debates que são interessantes e que são trazidos por essas produções. E por que realizar a exibição dentro da Universidade Federal de Roraima? Exatamente pela escolha pelo videoarte, né? A universidade tem o curso de artes visuais, né? Então ela forma profissionais dessa área, que é uma licenciatura, né? Então seriam professores arte-educadores, professores de educação artística, e uma das linguagens das artes visuais é a videoarte. Então, nós quisemos levar essa produção para a universidade para gerar esse debate sobre essa produção, né, a partir desse lugar acadêmico, né, desse lugar que pensa, né, a arte visual, e também compartilhar, né, ser um espaço de compartilhamento. Porque não só é levado uma produção de gente que não é nem aluno de artes visuais, nem professor de artes visuais lá para dentro da universidade, como também é uma oportunidade de conhecer o trabalho de videoarte desse público, né? Dos alunos de artes visuais, de professores de artes visuais. Então é um encontro, é um grande encontro, uma grande festa para comemorar e juntos pensarmos sobre videoarte em Roraima. É bem a relação entre universidade, arte e comunidade, né? Como que você enxerga isso? A universidade tem um papel importantíssimo, né? Nesse debate sobre a sociedade, dentro disso da arte, né? A universidade tem cursos de graduação nessa área, né? Tem o curso de música, tem o curso de áudio, de artes visuais, né? Tem o curso de letras, que formam professores de letras que dão aula de literatura, por exemplo. Então, a universidade é esse lugar, né? De se pensar, e se discutir, se debater e de desenvolver, de formar pessoas, formar profissionais para as diversas áreas do conhecimento, entre elas as áreas das artes, né? Então, é um lugar onde se faz pesquisa acadêmica, se faz ciência, né? Para pensar, para desenvolver, para propor novas formas de se fazer. Então, é um lugar de ensino, de formação de professores, de formação de profissionais, e é um lugar de extensão também, né? Então, a mostra de cinema,
a Mostra BMTV de Cinema também é, de certa forma, uma ação de extensão da universidade. O que seria uma ação de extensão? É uma ação em que a universidade sai dos muros da universidade e vai até o público, vai até a comunidade. Nesse caso, é a comunidade que está indo na universidade, né? Mas é uma forma de estreitar esses laços, né? De popularizar o conhecimento e a produção do que é feito na universidade. Então, por isso que nós fizemos questão de que fosse parceira dessa ação o curso de artes visuais da universidade, e que tem também a parceria do Media Lab, né? Que é o laboratório de mídia, e essa ação também tem o apoio do PPG-Sof, que é o Programa de Pós-Graduação em Sociedade em Fronteira, onde será realizada a mostra, né, que é no auditório do PPG-Sof. E sobre o bate-papo que vai ter depois da exibição dos filmes, que tipo de retorno ou diálogo que você espera acontecer? É sempre bom, né, ter esse contato com o público, né, e ter esse retorno. Geralmente a gente abre para participações diversas e as pessoas tiram dúvidas sobre como foi o processo de produção, né? Ou alguma dúvida pontual sobre como funciona, como se dá, né, essa produção. E aí por que foi feita tal escolha, o que o realizador tentou passar de mensagem com o trabalho, com alguma cena em especial. É sempre interessante pro produtor cultural, né? Ele ver com a leitura do público, né? Que nem sempre é igual, que nem sempre é igual a dele próprio, né? Às vezes ele teve uma intenção ali e o público levou aquilo para outro lugar, para uma reflexão que não necessariamente é a dele, mas que também é muito válida, né? Que também, assim, mostra a riqueza do trabalho, né? Que é possível, que não é errada. Então... E que, assim, complementa aquilo que o produtor fez inicialmente. Então, é um momento de partilha, né? Esse momento do bate-papo é um momento de tirar dúvidas, mas também de comentários, de contribuir com aquela produção. E eu como produtor, eu gosto bastante de receber esse retorno, porque é uma referência que eu tenho para as próximas produções, né? Que eu posso absorver aquilo e posso trabalhar aquilo nos outros projetos, em outros filmes. Então é sempre bom estar conversando com o público para ver até onde a nossa arte está indo. O pessoal já faz a crítica ali na hora mesmo, né? Dá para aproveitar as contribuições. E de que forma a Lei Paulo Gustavo tornou possível a realização da mostra? Então, o projeto, o Cineclube Harmonia e Ritmo, é um projeto que foi inscrito no edital da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura, e foi aprovado nesse edital. Recebeu recursos e está desde 2024 realizando, então, a Mostra de Cinema, Mostra BMTV de Cinema, e esse projeto vai até 2026. Então, sem esse apoio financeiro, dificilmente a mostra seria realizada. Então, daí a importância, né, de ações como essa, né? E outras ações em diversas linguagens têm sido possíveis por meio de leis de incentivo à cultura, com recursos federais operacionalizados ou pela Prefeitura de Boa Vista e de outros municípios aqui de Roraima, ou pelo governo do estado, né? Então, são ações na área de teatro, dança, cinema, literatura, música, etc. Então, é importantíssimo, né? É importantíssima essa ação, esse incentivo financeiro, porque propicia não só a democratização do acesso à cultura pela população, como fomenta toda uma cadeia da economia local, que é a economia criativa, né? Das pessoas que produzem, que fazem da arte o seu trabalho. E isso, por exemplo, numa mostra de cinema, aquele que tem o seu filme exibido, ele recebe um cachê. Então, se ele participa do debate, ele recebe um cachê. As pessoas que trabalham na projeção com áudio, com vídeo, recebem por esse trabalho. Então, é toda uma gama de profissionais envolvidos aí que nem sempre são vistos, né, pelo público, mas e isso vai gerando emprego e renda,
e vai movimentando a economia. Então, vai além só da cultura em si, só do assistir o fim de um momento de lazer do público. Mas, assim, são todos os pontos e fatores que são movimentados, né? E segmentos. Então, são muitos benefícios com essas ações, né? Que são as ações de incentivo à cultura. E você acredita que a Lei Paulo Gustavo conseguiu alcançar artistas que estavam à margem dos grandes centros culturais? Sim. Inclusive, porque houve uma descentralização de recursos, né? Nós, historicamente, temos no Brasil uma centralização. O que seria isso? Muitas vezes, artistas do Norte e Nordeste tinham dificuldade de acessar recursos federais de incentivo à cultura. Então, haviam editais nacionais e os principais selecionados eram sempre os mesmos, né? Aqueles do eixo Rio-São Paulo, grandes artistas famosos, que teriam chances de conseguir patrocínio de outras formas e conseguiram com recursos de um edital público. Nos últimos anos, com mecanismos como Lei Aldir Blanc, né, que foi no período da pandemia, que agora foi tornada uma política permanente do governo, e também pela Lei Paulo Gustavo, que foi essa que selecionou a Mostra de Cinema, BemTV de Cinema. Então, são ações que descentralizam o recurso público. Então, em vez de eu competir com artistas de outros estados, do Sul, do Sudeste, nós competimos entre nós aqui. Então, há editais do governo do estado, então só artistas de Roraima participam, e cada prefeitura também lança o seu edital. Então, imagina você ter projetos aprovados e específicos para Rorainópolis, Mucajaí, Legal, né? Pacaraima, Uiramutã, Normandia, Bonfim, coisa que em editais de âmbito nacional, dificilmente esses projetos seriam selecionados. Então, é muito importante isso, porque você valoriza, né, a cultura lá na ponta. Você faz as ações de cultura chegarem para aquelas pessoas que dificilmente veriam a Boa Vista, por exemplo, para ver uma peça de teatro, para assistir um filme, mas a ação é realizada lá, no município, na vila. Então, isso para o público é importantíssimo, para o artista também, né? Porque, como eu falei, movimenta a economia. Então, vai além da arte, né? Beneficia toda a sociedade. O comércio ganha com isso, né? O turismo ganha com isso. Então, são muitos benefícios quando há centralização desses recursos. E no caso, os recursos da lei, ela tem algum prazo determinado ou não? Assim, para poder garantir a continuidade dos projetos, né? Sim. Na Lei Paulo Gustavo, nós temos até 2026 para executar a ação, o projeto. Né? E o projeto Cineclube Harmonia e Ritmo vai até lá. Né? Então, por isso que a gente decidiu que ele tivesse essa duração, né? Para que ele pudesse, com isso, atingir outras pessoas que não puderam numa primeira exibição, podem ir na próxima, e numa próxima e tal. Então, nós temos esse período para realização e outros editais vêm aí. Por exemplo, no momento, está aberto um edital da Secretaria de Estado da Cultura, que é da Lei da Lei Aldir Blanc, da Política Nacional Aldir Blanc. Então, pela Lei Paulo Gustavo, os projetos terão que ser realizados até 2026. Mas de 2026 em diante, nós já vamos ter novos projetos aprovados nesse edital. E a ideia é que seja isso, né? Que essa seja uma ação permanente, porque investir na cultura é um investimento de fato, né? Que traz um retorno para a sociedade. Então, quando você investe, né? Você investe R$1, você recebe bem mais do que R$1 na volta, né? Então, é importante que essa política seja mesmo permanente para que esse incentivo gere rendimentos financeiros que existem, mas que vão muito mais do que o rendimento financeiro, do que o boom para a economia.
vai assim, para outros aspectos, né? Você desenvolve a sociedade, você leva, quando você promove cultura, né, a arte transforma vidas. Exatamente. E atualmente, como que você avalia a produção audiovisual no estado? Nós temos, nos últimos anos, assim, crescido bastante, né? Se você fizer essa mesma pergunta algumas décadas atrás... Não tinha quase nada, né? Exatamente, a gente tinha nomes, né? Alguns nomes fazendo, assim, bravamente, tirando do bolso. E hoje nós temos, já temos um cenário maior, com mais produtores, com mais diversidade. Nós temos uma produção de cinema indígena aqui em Roraima. Uma produção de cinema feita por mulheres, porque o audiovisual, de modo geral, ele é muito uma arte muito masculina, assim, muito ocupada por homens, né? Então nós temos aqui já mulheres diretoras, mulheres fazendo roteiro, direção de fotografia, ou seja, são lugares estratégicos, assim, de direção do filme, não é de coadjuvante. Temos um cinema LGBT em Roraima também, rodando em festivais, né? Sendo selecionado em editais. Então, nós temos uma cena já desenvolvida aqui. Temos produzido cada vez mais e cada vez melhor. E isso se reflete quando filmes daqui ganham prêmios, né, nacionais e internacionais. E nós temos bons exemplos que muito nos orgulham e queremos cada vez mais que essa repercussão aumente e que sejamos valorizados também pelo próprio público aqui, né? Que o público reconheça o quanto o cinema que é feito aqui é bom. O seu filme do milho foi para algum festival internacional, né? Sim. Ao todo, entre festivais nacionais e internacionais, foram 31 exibições. Nossa. O filme ganhou 7 prêmios nacionais e internacionais. Foram 4 no Brasil e 3 na Índia. E foi uma surpresa pra gente, né? Porque a gente já acreditava que o filme teria alguma repercussão aqui em Roraima, talvez em alguns estados do Nordeste, porque ele traz essa linguagem do cordel, então tem instrumentos musicais nordestinos, tem o triângulo, a zabumba, a sanfona do forró. E aí, de repente, a gente viu ele sendo selecionado em festivais São Paulo, Rio, né? Sul. Foi exibido em todas as regiões do país e foi selecionado em festivais de outros países, né? Inglaterra, Estados Unidos, Colômbia, Índia. Na Índia ganhou 3 prêmios. Então, superou as nossas expectativas. E, além disso, ele foi para o streaming. Ele já esteve em exibição em 2 plataformas de streaming, que são o SP Cineplay, que é uma plataforma gratuita de São Paulo, e o Itaú Cultural Play, que é ligado ao Instituto Itaú Cultural. Atualmente ele está no SP Cineplay, e é de graça, né? Você entra lá, faz o seu cadastro, faz o login, não paga nenhuma assinatura, e você acessa o filme gratuitamente. Lá tem A Inacreditável História do Milho Gigante e outros filmes nacionais. Então, eu recomendo bastante, né? Muitos filmes de qualidade exibidos lá, disponíveis para exibição lá, e que você, assim, pode assistir e não tem custo nenhum. Legal. Porque também cada plataforma a gente paga uma mensalidade diferente e não para de aumentar o preço. E geralmente as plataformas não têm os mesmos filmes, né? Então, às vezes, você não tem como assinar uma só e assistir tudo que você quer. Você tem que assistir várias para ver todas as que você gosta. Não, e quando você tá seguindo uma série, já tá, não sei, 5 temporadas, aí pá, muda. Ou então tiram. Nossa, é horrível. E quais são os principais desafios para quem quer produzir cinema ou videoarte em Roraima? De modo geral, a linguagem audiovisual, ela é cara para ser feita, né? Quanto maior a produção, mais caro é, né? Então, por isso que nós temos poucos longa-metragens aqui em Roraima, né? Mas, se você for olhar produções mais curtas, né? Um curta-metragem, videoarte, que geralmente tem curta duração, vídeo minuto. Então, essas produções, elas são mais acessíveis, então elas podem ser feitas
mesmo sem você ter grandes recursos, né? Você ter uma produtora de cinema. Então, e com o avanço tecnológico, né? Você tem essa possibilidade à mão, né? Literalmente, porque existem pessoas que fazem sua produção audiovisual com celular, com câmera de celular, né? E conseguem bons resultados. Inclusive, existem até festivais de cinema que só aceitam filmes feitos em celular. Então, já há um mercado para isso, né? Então, ainda que seja difícil você ter grandes produções, atingir uma qualidade técnica hollywoodiana, né? Uhum. Porque isso tem um custo. Nem que seja Bollywood. Ou bollywoodiana. É possível fazer cinema, fazer videoarte, fazer audiovisual, artes visuais, de forma alternativa. Existem alternativas para você que não tem exatamente equipamentos de alta qualidade, caríssimos, você não tem recurso, você conseguir, né, driblar essas dificuldades e fazer um material de qualidade. E existe a possibilidade de você conseguir financiamento público, né? Nós citamos aqui 2 editais, né, que abrem inscrição para projetos de audiovisual. E então, se você tem essa ideia, você pode fazer o seu projeto, elaborar, inscrever o seu projeto, pode ter seu projeto selecionado e pronto. E aí, dinheiro já não vai ser problema nesse caso, né? Foi o que aconteceu com a Inacreditável História do Milho Gigante, que foi um filme que também foi realizado com recursos públicos. Foi pela lei... Foi Aldir Blanc. Foi em 2021, que foi a época da pandemia. E sem esse recurso, nós não realizaríamos. Porque a gente precisou pagar, claro, alugar equipamento, pagar dublador, pagar o ilustrador, pagar montador, quem fez a trilha sonora. Toda essa equipe foi paga. Quando a gente vê um filme de 5 minutos, pensa que era uma equipe pequena. Mas só para fazer isso foram uns 20, 25 pessoas, mais ou menos. E imagina... E o período também, né? Sim, foram meses. Foram 6 meses, mais ou menos. Nossa. E você imagina num longa-metragem, né? Só para você fazer uma cena, você desloca, sabe, equipes, figurantes, pessoal da fotografia, maquiagem, figurino. Aí tem o sol, a chuva. É muita coisa, muita gente na produção lá. Então, é muita gente trabalhando e que nem sempre a gente vê isso na tela, né? Então, tem um custo, mas existem alternativas para você tornar viável isso e ter um resultado de qualidade. E quais os próximos passos da Mostra BemTV? Tem planos para exibir em outros lugares? Sim, a mostra está prevista para ser realizada até 2026, né? Já tem um calendário mais ou menos definido. E a ideia é que ela seja exibida ou na própria sede do Espaço Cultural Harmonia e Ritmo, que fica ali no Nova Canaã, ou seja realizada de forma itinerante, né? A depender da temática escolhida, dessa vez foi videoarte. Então, nos outros... existem outras temáticas, outras linguagens, documentário, filme de ficção, curta-metragem, filmes dirigidos por mulheres, né? Alguma temática específica. Então, a depender disso, a amostra pode ser realizada de forma itinerante em outros lugares e estamos abertos a convites, né? Não temos nada fechado ainda. Então, se você tem um espaço cultural, quer levar a amostra de cinema para o seu espaço, entre em contato conosco e a gente verifica a possibilidade de fazer. Então, passa aí seu contato, o Instagram, para o pessoal que estiver interessado. Isso. A Mostra de Cinema, ela também tem o seu Instagram. Então, você, inclusive, nos fará muito feliz seguindo, né? Mostra BemTV de Cinema. Mas você pode me procurar também, Aldenor Pimentel, Aldenor_Pimentel no Instagram, fazer contato comigo, ou por meio do Instagram da própria Mostra. A gente está aberto, né, a diálogos e quer que o cinema de Roraima chegue cada vez mais longe. É por isso que a gente está aí nessa empreitada de fazer a mostra de cinema e levar ele ao grande público. Então, deixa o convite para quem quiser participar hoje.
Exatamente. A mostra começa às 20 horas, 8 horas da noite, ali no auditório do PPG-SOF, programa de pós-graduação Sociedade em Fronteira da Universidade Federal de Roraima. Para quem não está familiarizado, ele fica ali atrás do bloco 1 da universidade, que é o bloco onde estudam alunos de jornalismo, letras, artes visuais, né? É aquele prédio ali, para quem entra ali pela Avenida Venezuela. É o primeiro, né? É um dos primeiros ali pela entrada. Então, a gente vai ter a exibição, no final vai ter o debate com a presença de alguns dos diretores. Então, a gente espera a comunidade para a gente exibir esses filmes, mostrar essa produção e ter um bate-papo legal depois com todo mundo. Com certeza. Eu conversei aqui hoje sobre a Mostra de Cinema BemTV com meu ex-colega de trabalho, meu ex-colega de faculdade e agora um grande escritor, agora cineasta. Eu tenho muito orgulho dos meus colegas que dão certo, assim, né? Sempre mando mensagem para o Thiago, parabenizando. E agora a gente voltou a ter contato. Parabéns também pelas suas produções. E a gente vai ficando por aqui, encerrando mais uma Entrevistas DPE. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. E se você gostou, compartilha com seus amigos. E não esquece de marcar a Defensoria nas redes sociais, hein? Eu sou Gislaine Teixeira. Eu conto com a sua companhia no próximo programa. Até lá!